Boa noite, pessoal. Então, vamos voltar aqui com a segunda parte da aula sobre a análise de risco, tá bom? Nós vimos na primeira etapa da aula que existe um método, uma matriz simplificada, né, mais usual na prática, sobre a classificação do risco. Só que nós temos também o método Mosley, tá? Que é um método muito utilizado no mercado de projetos de gestão de TI e que é muito eficiente, tá bom? E que é gostoso de trabalhar. Ele dá um pouco de trabalho quando você tem uma análise de risco com muitos itens, com muitos ativos, né? Mas ele é muito fácil de trabalhar. Como é que funciona o método Mosley, tá? A primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você tem que fazer no método Mosley é identificação, é definição dos riscos. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para lembrar que um risco ele está diretamente ligado a um ativo, a uma informação, a um dado, a um processo lá da empresa, tá bom? Então, primeira coisa que você faz, identificar o risco. Lembrando que risco está associado a um ativo, tá bom? Você nunca faz essa definição do risco sozinho. Sempre vai ter um responsável pelo processo na empresa junto a você para ajudar a definir ou trazer para você quais são os riscos. A segunda etapa é a análise de risco propriamente dita. Como que você faz? Você vai dar notas, você vai pontuar a gravidade do risco. Você vai pontuar essa gravidade de 1 a 5, de nota 1 a nota 5, sendo que essa nota, essa gravidade, você vai fazer essa avaliação para cada função, para cada fator diferente em relação à gravidade, tá? Ao dano, à ocorrência desse risco acontecer. Quais são os fatores? Quais são as funções? A primeira função é a F, de consequência. Os critérios eles vão de 1 a 5, sendo o 1 é uma consequência muito leve, ou esse risco traz uma consequência muito leve, e a 5, esse risco traz uma consequência muito grave. A segunda função, que é a S, que é a função de impacto, também vai variar de 1 a 5, tá? Isso significa que o grau de impacto desse risco, ele vai de muito fácil, tranquilo, a muito difícil. A próxima função, que é perturbações e efeito, também vai de 1 a 5. O grau de perturbação, de efeito desse risco, né? Lembra aí, perturbação, consequência, dano, é muito leve ou muito grave, ok? A próxima função é de extensão, é de tamanho dessa consequência. Então, qual é o tamanho dessa consequência? Qual a extensão dela? Ela vai de individual até internacional, tá? E por último, é a função A, de dano, de possibilidade, dano que pode causar. O dano, a consequência que pode causar, vai de muito baixo a muito alto, ok? Então, são 5 funções em relação à gravidade: consequência, impacto, perturbações e efeito, extensão e possibilidade, ou o dano pode ocorrer. Cada uma dessas funções, elas vão variar de 1 a 5, sendo sempre 1, 2 baixo, 3 mediano, 4 e 5 mais elevado, tá? Você tem que variar de 1 a 5. Quem define esses critérios é justamente o responsável por aquele risco, porque ele conhece o problema, ele conhece qual é o ativo que ele tem em mãos, que precisa ser garantido, que precisa ser avaliado, ok? E aí, depois que você faz a definição, você faz a análise dos riscos
para essas funções, você vai usar a magnitude, o cálculo de probabilidade e a quantificação da grandeza do risco. Como que a gente faz isso? Importância do risco vai ser F vezes S. F, consequência, vezes S, impacto. Danos ocasionais, P vezes E. Danos ocasionais, perturbações, vezes extensão. Magnitude do risco, I mais D. I mais D, ou, vou fazer de novo, impacto do risco mais dano ocasionado. A probabilidade. Como é que a gente faz a probabilidade? O critério de agressão vezes o critério de vulnerabilidade. Critério de agressão é a letra A. Critério de vulnerabilidade é a letra V. Critério de agressão é isso daqui, possibilidade. E o V é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o quanto que isso está susceptível a acontecer, o quanto que esse risco ele é vulnerável. Vai de 1 a 5, tá bom? Aí você acha qual é a probabilidade. E por fim, a gente vai descobrir qual é a grandeza do risco. Como é que a gente faz isso? Magnitude do risco vezes probabilidade do risco. Ou seja, gravidade vezes probabilidade, ok? Então, cada uma dessas funções, a gente vai elencar um valor de 1 a 5. Consequentemente, ou automaticamente, você já gera a classificação do seu risco, que a gente chama aqui de grandeza de risco. Quando você acha o valor da grandeza do risco, você só joga nessa tabelinha aqui, ó, de classificação, que você vai achar um valor, e aí esse valor você vai classificar o risco. Então, por exemplo, eu tenho um risco aqui de roubo, tá? Aí eu tenho toda a classificação, ó, por ordem. Consequência, impacto, perturbações, extensão, avaliação de dano e a vulnerabilidade. Então, eu vim e classifiquei todos, ó, um por um. Ele tem como consequência um índice 4. Ele tem como vulnerabilidade 5. Tá vendo? Então, eu vim classificando todos os fatores. A minha avaliação de risco, eu vou fazer individualmente, ó, cada um dos meus pontos. Roubo, que é o meu primeiro risco, eu consegui classificar ele com uma grandeza de 525. 525 é uma classe média. Ok? Entendido? Então, isso daqui é a tabela de Mosler. Isso daqui é a classificação de risco seguindo Mosler. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer todas as classificações de gravidade. Então, a gente tem que ter consequência, impacto, perturbação e efeito, extensão e a possibilidade, além da vulnerabilidade. Depois, a gente faz os cálculos de magnitude, probabilidade e de grandeza do risco. Uma vez que a gente tem esses cálculos, a gente consegue classificar o risco. Deu para entender até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, pode postar lá nos nossos fóruns, participar do chat, tá? Mandar mensagem pelo portal acadêmico para que a gente possa responder e ajudar vocês. Combinado? Nós já temos uma proposta de atividades essa semana, que eu vou estar abrindo ela aqui para vocês. Essa atividade, gente, ela... Só um momentinho que eu vou abrir ela aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui é a nossa atividade dessa semana para controle da frequência, ok? E aí, a atividade, ela vem falando o seguinte. Nós vamos fazer a análise de risco de um projeto de reforma que envolve apenas o serviço de pedreiro. Isto quer dizer que todos os nossos riscos vão ser linkados em relação ao serviço de pedreiro, tá? Esse projeto é um projeto simples que não exige aprovação da prefeitura. Só que a gente tem como objetivo concluir a obra em menor tempo possível e com qualidade.
Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, identificar 10 possíveis riscos. Uma vez que você identificou o risco, você vai classificar ele. Então, por exemplo, eu já tenho aqui uma planilha pronta. Então, olha só, eu vou colocar o meu primeiro risco em relação ao serviço de pedreiro, vai ser doença, afastamento médico do pedreiro. É o meu risco, tá? E aí eu vou vir classificando esse risco. Em relação à consequência, se ele está afastado, a obra parou. Então, risco 4. Né? Qual vai ser a consequência disso? Vai ser 5, o impacto disso na obra. Né? Qual é a ocorrência disso acontecer? 3. Qual que é a extensão? Qual que é o tamanho do meu problema? 4. Qual é a condição disso? 3. Qual é a vulnerabilidade disso acontecer? 5. Então, olha só. Pela classificação que eu fiz aqui, eu já tenho aqui as fórmulas prontas. O meu risco ele foi classificado como risco pequeno em relação à obra. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, 5 em tudo, olha só, eu tenho um risco elevado, ok? Carol, não, o pedreiro ficar doente não tem problema, não. É pouca coisa, mas, por exemplo, faltou material. Faltou material, vai ser qual risco? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que elencar aqui os riscos, tá? E vir fazendo uma análise de cada risco de acordo com cada item, com cada fator, tá? Aonde estão esses fatores, Carol? Estão aqui, ó. Consequência, impacto, efeito, extensão e dano. Uma vez que você joga isso nesses valores da tabela, você só vai jogar isso daqui, ó. Aí a sua planilha, depois é só você fazer os cálculos com os valores que você tem, e aí ele já vai te dar a classificação de risco. A minha tabela aqui, eu já montei ela, eu já fiz as funções para ela. O que eu quero que vocês façam? Que vocês gerem a tabela de vocês, ok? Quiserem usar a minha como referência, pode ficar à vontade. Eu já coloquei aqui as fórmulas na minha, para que ele já me dê o retorno lá no final, dando a classificação. Aí, dessa forma, eu só lanço aqui qual é a análise de risco que eu fiz. O que vocês vão fazer? Listar aqui 10 riscos. Combinado? Apenas 10. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu estou à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato, podem me mandar mensagem que eu vou estar ajudando vocês. Ok? Bom trabalho, boa semana, bons estudos para vocês.